Então vamos aqui para uma aula rápida, só para a gente ver um pouquinho sobre condicionais, complementar o que nós vimos na aula da semana. Então aqui eu tenho apenas uma tela em branco. Eu criei duas variáveis, largura e profundidade, que definem a largura e a profundidade da tela. E agora eu vou gerar aleatoriamente um ponto em qualquer lugar da tela. Então eu vou fazer assim, seja o x recebe random de largura, e seja o y recebe random de profundidade. Vou fazer um círculo bem pequenininho nesse XY, utilizando elipse na posição x e y de tamanho 5. Aqui nós vamos ter pequenos círculos aparecendo em quaisquer lugar da tela. Vamos começar a colocar agora condições. Eu vou continuar gerando aleatório um x e um y, mas eu só quero desenhar se ela sair do lado esquerdo da tela. Então, vou fazer esse teste aqui. Se x for menor do que largura dividido por 2, então eu desenho a elipse. Estou desenhando apenas do lado esquerdo da tela. Então, agora eu posso fazer um teste. Ó. Se y for menor do que a largura sobre profundidade sobre 2, isso daqui significa a parte de cima da tela. Para o complemento do if, eu tenho o else. O else seria o contrário dessa condição. Se isso daqui for verdade, eu faço isso. Se não, aí eu vou fazer outra coisa. Por exemplo, se isso daqui for em cima, eu desenho uma elipse. Se não, eu vou desenhar um retângulo. Rect 0, y na pose de 5 e 5. Então, se isso daqui for verdade, ou seja, se o ponto gerado for na parte de cima da tela, eu vou desenhar uma bolinha, senão eu vou gerar um retângulo. Eu tenho bolinhas em cima, retângulos embaixo. O outro complemento é que, se para você ficar melhor, eu sugiro que você coloque as chaves, tá? Então, o if começa aqui e termina aqui, e o else começa aqui e termina aqui. A gente também tem como juntar condições. Vamos fazer assim. Primeiro, tirar esse if. Se o y for menor do que profundidade sobre 2, ou seja, eu estou na parte de cima da tela, e o x for menor do que largura sobre 2, ou seja, eu estou na parte de cima e da esquerda, então eu vou desenhar a elipse. Agora eu só vou ter elipse se for na parte de cima e da esquerda. Esses ifs alinhados aqui, né, essa condição de i, ela funcionaria também como se fossem dois testes, um dentro do outro. Se y for menor do que a profundidade, eu faço isso. E se x for menor do que largura, eu faço isso. Então, seriam dois testes. Se y for menor do que profundidade, aí ele entra na linha 12. Se x for menor do que largura, aí ele entra na linha 13. Aí sim ele faria o desenho. Aqui, ó, só nessa bandinha. Só que se você puder usar os operadores lógicos, você pode. Então, você faz se y for menor do que profundidade, parte de cima, e x menor do que largura, parte da esquerda, então faz a elipse. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Se y for menor do que profundidade, a parte de cima, ou x for menor do que largura, a parte da esquerda, ele desenha a elipse. Então, agora ele vai desenhar a elipse em cima ou na esquerda. Então, ele vai ter esse lado aqui e esse lado aqui. Tá vendo? Então, a gente pode juntar, usar o i ou para concatenar condições. E aí, a gente também poderia ter o else aqui. O contrário de ser em cima ou na esquerda é naquele cantinho da direita. Então, no cantinho da direita, eu faria um retângulo de xy 5, 5. Então, agora eu vou ter
quadradinhos em todo aqui, não, círculos aqui e quadradinhos aqui embaixo.